Um evento, eu costumo me apresentar assim: oi gente, tudo bem? Eu sou o Filé, eu sou ator, músico, escritor, roteirista, diretor, palhaço e desempregado. A vida do artista é sempre criar, ela é mutável e uma obra nunca é igual a outra. O palhaço pode estar em 3 lugares, né? Que é no drama, na comédia e na poesia. Ele diz que o palhaço está entre o pânico e a possibilidade. Muito obrigado por você estar aqui nesse momento. Não é sobre ter ou não ter, é sobre desfrutar do momento em que se vive. Que o grande problema do burnout é você não conseguir fazer a suspensão no tempo, que é esse recurso que vocês têm. As pessoas me pagam para eu dar travesseirada nos outros. Porque 80% da comunicação é feita de forma visual e 20% só é feita de forma auditiva. Não adianta só pensar o próximo aumento, próximo degrau da carreira. Se você precisa curtir isso aqui. Não precisa ser interessante como palhaço, a gente precisa ser interessado. Eu cometi um erro, eu vacilei, você representa todo mundo. Que às vezes a criatividade nada mais é do que combinar as coisas. Você não precisa entrar para suspender o tempo. Isso aí. Lá da porta você já transformou o dia da criança. Transformou. Não é menos digno você pegar sua poesia e apresentar num momento em que a empresa precisa de poesia. Que é impossível você ser criativo se você não se alimenta de criatividade. Você viu o quê? De calça. Seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast da Carreira Miller. Tô muito feliz de ter você aqui hoje, porque eu tenho um convidado que, no mínimo, eu espero que ele me faça rir, mas... Darlan Júnior Filé. Que prazer. Seja bem-vindo, garoto. Cara, obrigado por você estar aqui. E um parceiraço de longa data. Fala, Emir. Que quis furar comigo de última hora e pular fora daqui. Mas deu pra... Amigo, né? Amigo é amigo. Amigo é amigo. Pois é, cara. Ó, então... Eu queria fazer um merchan antes aqui de começar. As pessoas falam, faz um merchan do nosso produto, Emerson. Toda vez que começa o episódio, você não conta nada. Eu queria contar assim, ó. Se você precisa de pesquisa salarial, cara, se você quer olhar para uma base que tem mais de 2.500 empresas para se comparar com a sua, consulta salarial da Carreira Miller, tá? Então, a gente tem consultores para te atender. Você pode colocar a tua dúvida. Às vezes você não sabe nem como começa, como é que entende o produto desse. A gente consegue, cara, te mostrar, apresentar o produto na prática, fazer simulações de painéis, tá? Então... precisando disso aqui, é só falar com a gente, que é a especialidade da casa na Carreira Miller, tá bom? Vamos continuar aqui? Esse lance do merchan eu resolvi fazer só no seu episódio, porque eu falei, porque esse cara aqui, ele não precisa quebrar tanto gelo, que é difícil você colocar o convidado no clima e de repente você fala, um instantinho, por favor, deixa eu contar do produto aqui. Darlan, que honra, cara, ter você aqui, meu. Cara, que prazer, que prazer. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês... Não sei nem pra... Aqui, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Quinto Dia Útil, podcast da Carreira Miller. Cara, que prazer. Uma honra ter você aqui, o Castor, porque você tem uma vida, cara, que é diferente desse mundo corporativo, né, formal demais, tradicional demais, que, cara, eu não sei, cara, que é chato, na grande maioria das vezes, com algumas maneiras que a gente tem de lidar, né? Eu falei assim, como é que a gente encaixa? O pessoal fala assim, pô, esse Quinto Dia Útil é um episódio de um programa de maluco, né? Porque o que os caras levam umas coisas pra falar lá? Mas é justamente isso, cara. Eu quero que o cara de remuneração que tá com a gente, que o cara de RH que tá com a gente, eu quero expandir a cabeça desse cara um pouco, sabe? Todo mundo tem, eu quero conhecer um pouco mais, ou ser melhor 1% a cada dia. Então, a ideia, bicho, aqui é tentar contribuir para isso. Que tipo de coisa você vai experimentar hoje? Você tem a chance de experimentar hoje que vai mudar um pouco da maneira, a ótica como você enxerga o teu trabalho, as tuas relações, né? E você é esse cara, meu. Um ator, um palhaço... você vai ser um palhaço. Seu palhaço. Eu costumo me apresentar, todas as vezes que eu vou para um evento, eu costumo me apresentar assim, oi gente, tudo bem? Eu sou o Filé, eu sou ator, músico, escritor, roteirista, diretor, palhaço e desempregado. Porque a vida do autônomo é essa, né? A gente termina o trabalho hoje e a gente já tá desempregado em seguida. Cara, eu sou isso aí. Eu sou artista desde os 11 anos. Comecei a fazer teatro na escola e não parei, cara. Não parei até agora. E me especializei em comédia e em palhaçaria. Essa é a minha pesquisa hoje.
Eu já trabalhei bastante tempo com comunicação também, trabalhei com algumas agências. E hoje, além de apresentar, além de fazer espetáculo, além de trabalhar na rua, não na rua nos faróis, mas ir apresentar espetáculos de rua, também trabalho no corporativo, dando formação pra galera, fazendo quebra-gelo, como mestre de cerimônias de alguns eventos e essas coisas, cara. Cara, isso é uma coisa que eu quero muito explorar contigo hoje. Porque num mundo em que você exige que as pessoas saiam tanto da caixa ou que sejam tão criativas, você fala, puta, é muito fácil ficar propagando esse tipo de mensagem, mas eu acho que não há nenhum suporte ou condição para que isso aconteça de fato, né? Como, por exemplo, quando a gente faz um episódio, quais episódios dão mais views? São os que têm assunto técnico. Quando você traz algum outro assunto, tipo, você reduz consideravelmente, porque acho que as pessoas falam, não, isso não importa. Cara, isso não é substancial, isso não é matéria-prima para me transformar no trabalho. Não vai me trazer um retorno financeiro. Exato. Isso é muito doido, né, cara? Do retorno financeiro, porque é uma coisa muito lúdica, é uma coisa muito... para minha vida, mas tá, a minha vida tá tudo ok. Eu preciso de coisa que me dê retorno financeiro. Né? Uhum. Hoje as coisas que mais dão dinheiro na internet são as coisas que dão retorno financeiro, que é as que as pessoas naturalmente mais buscam, né? E você olha o mundo da internet, a galera que viraliza, para pensar que é uma galera hoje que não tem uma carteira assinada, mas que é remunerada como? É um outro estilo de remunerar, certo? Você é remunerado pelo Google, você é remunerado pelos anúncios, pela quantidade pelo tráfego que gera o conteúdo que você cria. Você disse uma coisa, olha para pensar, a gente trabalha muito com isso. Você está empregado num dia, porque você está dentro de um projeto, uma peça, ou seja lá o que foi, no dia seguinte você não está mais. Porque não existe uma relação duradoura no sentido de falar, vem aqui, vou te ensinar a sua carteira, senta aí agora, vou te dar um computador, aí você começa a escrever teus roteiros aqui agora e tal. É muito diferente. É muito, cara, porque a gente estava falando disso mais cedo. Tem um mercado muito amplo, né? Tem muita gente fazendo isso, muita gente fazendo. Então, as pessoas que são especialistas nisso vão acabar entrando em alguns projetos. Eu sou roteirista, por exemplo. E daí, pela minha pesquisa de palhaçaria e pela minha pesquisa de comédia, eu só trabalho com... Só trabalho não, mas a maior parte das coisas que eu escrevo são infantis. Até por conta da trupe, dessa pesquisa de palhaçaria mesmo. Quando a pessoa olha meu currículo, meu portfólio, fala assim, tá, então você tem esse perfil aqui. Só que tem muita gente trabalhando com isso, né? Então, quando uma grande emissora, ou um grande canal, ou um grande serviço de streaming vai contratar um roteirista hoje, vai dar prioridade para as relações mais próximas, né? Eu sou um cara que eu sou de Suzano, lá da periferia de Suzano, que não tenho essa relação estabelecida ainda, né? Então a pessoa não vai olhar só o seu portfólio, ela também vai olhar essa relação que você tem de proximidade, sua formação e essas outras coisas, né? Mas o mercado tá cheio de CLT que escreve. Tá cheio de CLT palhaço, como o pessoal do Wellington Nogueira, a gente tava falando agora. Doutores, dos né? doutores. O palhaço lá é CLT, cara. Imagina. Como que eu vou escrever aqui no seu CLT? Como que é a descrição palhaço. de cargo de um palhaço, Castor? Palhaço. O que você faz? Palhaçada. Alguns usam o DRT, né? A classificação ali como um ator. E é o que a gente tava falando, né? Todo palhaço é ator, mas nem todo ator é palhaço. Mas lá no caso... funciona dessa forma, né? Alguns projetos mais maduros, mas como o Darlan falou, são poucos. Poucos, bem poucos. Assim, pro número de palhaço que existe, ainda é um número bem pequeno de CLT. Acaba se encaixando na DRT, né? Como ator, né? O estilo, eu fico pensando no estilo de compensação que tem nisso, né? Porque isso a gente vive e respira salário aqui, né? É um negócio muito doido. Salários, incentivos, benefícios, convênio médico. Convênio médico, cara. Convênio médico é o maior dos grilos. Previdência privada. Eu acho que a previdência que a gente não aposenta, né? Eu digo que eu quero morrer no palco. Quero morrer atuando. Imagina que drama, que coisa bonita, poética e horrível ao mesmo tempo. Cai duro no chão. Ele tá morto, o público sai correndo. Mas nunca ninguém vai esquecer dessa morte, né? Mas a gente não tem uma ambição de parar, né? O Avner é um dos caras mais antigos da palhaçaria hoje
reconhecido internacionalmente, ele está com 70 anos aí, se eu não estiver enganado, e ele é um gênio. E ele mas não pensa em parar. A ideia não é essa. A vida do artista é sempre criar, ela é mutável e uma obra nunca é igual a outra, um evento nunca é igual ao outro, um papo como esse nunca é igual ao outro, saca? Então a gente vive muito essa transpiração, essa inspiração e transpiração dessas coisas. A previdência não é um grande problema pra gente, assim. É lógico que a gente quer ter uma velhice digna, mas a gente imagina que o palco é a melhor dignidade que a gente pode ter, né? O palco, essa troca, no caso do palhaço de hospital, eu imagino que seja esse momento, esse encontro. Eu acho que o castor. Castor. Por que veio coelho na minha cabeça? É um animalzinho, um roedor, né? Um roedor. O nosso querido amigo roedor. Coelho. O Castor pode falar mais disso, que ele tem uma experiência com hospital aí, né? E você falou, eu fui procurar aqui, que você falou que não quer parar. O Palhaço Piccolino é um dos mais famosos no Brasil, ele morreu com 96 anos. Eu cheguei a ver ele atuando ali com seus 93, 94. Caramba, é cara. isso, cara. Então Porque o palhaço não é só riso, né? Tem melancolia, ele pode se expressar de diferentes formas, né? O palhaço, cara, a gente costuma dizer que o palhaço é um espelho da humanidade, né? Não só o palhaço em si, mas o palhaço é o que tem de mais visceral do que é o ser humano. Porque custa... Eu sempre digo isso, custa muito mais acertar do que errar. A gente tem muito mais trabalho para sustentar uma cabeça de 13 quilos no nosso corpo por conta da gravidade do que simplesmente deitar e deixar a vida levar a gente embora, né? E o palhaço ele vem expressar isso. Ele vai expressar o que há de mais humano em você, o que há de mais ridículo em você. Tudo que a gente tenta esconder, o palhaço revela. Então você vai ter palhaço meio careca, você vai ter palhaço burro, você vai ter a mística do palhaço, o mito do palhaço diz que o nariz do palhaço é vermelho de tanto ele beber ou de tanto ele chorar. Caramba, né? cara. Porque quando você chora muito, tá com a verdade. rinite atacada, seu nariz fica gigante e fica vermelho. Ou quando você bebe muito vinho, concentra a circulação. É isso, ali. daí você fica muito vermelho. No entanto, a maquiagem do palhaço é isso. É rubro, o narizão vermelho, enfim. E o próprio reflexo da sociedade também, né? Porque como o Darlan falou, o palhaço pode estar em 3 lugares, né? Que é no drama, na comédia e na poesia. A gente acha que o palhaço, às vezes, a grande maioria das pessoas acha que só pode estar na comédia. Ô, palhaço, conta uma piada aí. Ou vem com instrumento. Ou toca uma música aí, me faz. Como né? Uma prestação de serviço da comédia. Mas, na verdade, ele pode estar no drama, na poesia ou na comédia. Né? Cara, esse cara tem uma história muito doida, o Castor. Porque eu quero entender a ruptura entre por que o Castor resolveu trabalhar com tecnologia e abandonar o movimento. Vai ter que fazer uma série. E abandonar o movimento. Traidor, né? Você lembra trabalhando no hospital? Sim. E aquele menino que estava em fase... Ele faleceu Sim. com o pai, Sim. né? É tipo emocionante, cara. Foi. E como que foi essa? Foi a história de um amigo meu, palhaço também, que numa das intervenções no hospital, ele já conhecia aquele pai, aquele menino que estava internado ali. E um dos dias ele chegou na porta, viu que o clima não estava muito bom. Vou resumir a história, né? E aí ele falou... Deu um sinal pro pai falando que voltava no outro momento. E o pai, mesmo chorando, falou, não. Pediu para ele entrar. E aí, quando ele entrou, ele ficou quieto, não fez nada. Só estava ali com o pai presente. E ele foi percebendo ali a situação. E daqui a pouco os aparelhos pararam. O batimento do menino parou. E ele, como palhaço, mostrou assim pro pai, eu vou lá chamar a enfermeira, né? E o pai... pausou ele assim e falou, tipo, não, já... que ele quis dizer, né? Eu já sei, esse é o momento. E aí ficou os dois ali chorando, e aí passou alguns minutos, ele foi, um abraçou o outro, ele só falou no ouvido dele o seguinte, muito obrigado por você estar aqui nesse momento. Cara. E ele não falou nada. Nossa, cara. Então, é isso, né? Eu acho que a possibilidade da intervenção, de uma figura, né, como um palhaço no caos mesmo, né? No ambiente hospitalar, no momento de dor, mas ele agradeceu por aquele abraço, né? Então é uma história que me marcou muito, né? Eu já vivenciei no hospital algumas situações parecidas, não tão assim, não trágicas, mas num momento crucial como esse,
mas de muitas situações. Uma que me marcou muito, que eu lembrei agora, foi uma criança que estava muito debilitada com icterícia, né? Muito amarela, muito fraca. E a gente interagiu com ela, e aí ela olhou, a gente sempre buscando o olhar, né? Ela olhou para mim, e aí no canto do rosto eu vi aquele esforço de uma risada. Cara, aquilo foi assim, eu ganhei o ano, sabe? Porque marcou muito aquele esforço dela mostrar, tipo, tô curtindo, mas eu não tô conseguindo por conta da minha condição, né? Então, acho que é isso, né? Essas possibilidades. Eu dei o exemplo do hospital, mas a gente sabe que nas empresas também existem essas possibilidades, né? Eu tenho um mestre de Campinas, o Ezio Magalhães, o palhaço Zabobrim, que ele cita uma mestra dele, que eu não vou lembrar o nome agora. Ele diz que o palhaço está entre o pânico e a possibilidade. Isso é uma das coisas que mais me marcou recentemente, porque quando você chega num lugar, e a gente, com a trupe de festim, que é a trupe de palhaços que eu faço parte, a gente sempre procura trabalhar com o terceiro setor e a criança em situação de vulnerabilidade. A gente chegou para apresentar no Jardim Gramacho, lá no Rio de Janeiro, que é aquele lixão que se concentra no meio da cidade do Rio, uma anomalia geográfica ali. E as pessoas vivem do lixo ali, vivem do reciclado. A criança, a gente descobriu que a criança não tem possibilidade de ser criança. Porque ou ela precisa sustentar a família, indo catar coisa no lixo, ou ela precisa cuidar da casa enquanto os pais estão fazendo o processo de reciclagem. Quando a gente chega ali, a gente apresenta um espetáculo de palhaço para aquelas crianças, elas vibram, elas vivem, e aí a gente tem o poder da suspensão do tempo naquele momento, a gente tem o poder do ato, e naquele momento ela pode ser toda a criança que ela é. Ela pode brincar, ela pode xingar o palhaço que fez uma coisa errada, ela pode rir do palhaço que cai, desse próprio reflexo, saca? E daí, por um breve momento, não é sobre dinheiro, não é sobre bem, não é sobre ter ou não ter, é sobre desfrutar do momento em que se vive, é sobre estar presente no momento presente, saca? E é isso aí, né, velho? Como é que a gente lida com isso? Porque eu tenho muito pânico, assim, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 5, uma de 17. E aí elas, graças a Deus, têm um teto, tá tudo bem, estão estudando. Como é que eu lido com essa situação? O meu jeito de lidar é isso. É lá e ser palhaço pra essa galera, né? Cara, muito bom. Quanta coisa vocês estão dizendo. Você sabe que eu acho que o grande problema do burnout é você não conseguir fazer a suspensão no tempo, que é esse recurso que vocês têm? Porque o teu corpo, ele tá querendo conversar contigo. Imagine assim, ó. É um corpo e uma alma. Em que o corpo ele tem uma automação tão grande em que ele fala, esse sujeito está em situação de risco, eu vou colocar ele numa situação de choque, vou desmaiar. Exatamente, vou colocar ele para dormir. E ao mesmo tempo tem a tua alma que desrespeita a habitação dela. Porque é isso, você está alugando um corpo, né? Pelo menos na corrente de pensamento que rege a minha vida, eu acredito que há essa separação. E aí você tem o cara, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer entrega, eu tenho que fazer isso. O corpo, velho, não tá dando, parou. Respira. E aí, de repente, quando ele não dá mais, ele fala, vou travar o cara. Aí trava a cervical do cara. Tá com uma dor de cabeça no cara. Diminui. Tem um hormônio nosso que ajuda muito na condição de criar. E o cara não consegue mais ir pra frente do computador e fazer nada porque ele não tem apetite para aquilo. Aumenta o nível de cortisol do cara lá em cima pro cara ficar de mau humor o tempo inteiro. Aí o cara não dorme por causa do nível de cortisol. Enfim, é uma maluquice. E onde essa suspensão ajudaria? Porque então o palhaço ele tá entre o pânico e a possibilidade. Ele tem o poder de fazer a suspensão do tempo, que é quando uma criança vê um palhaço, nada mais existe. Ele tá vendo aquilo. Tem gente que tem medo de palhaço também, Tem gente né? que tem medo. Tem gente que né? tem medo. Mas geralmente o palhaço ele tem esse lance, né? Ou, sei lá, qualquer coisa que você faça, né? Tem alguma coisa, alguma interação que você já fez que, tipo, você fala, eu vou suspender o tempo das pessoas aqui. Cara, eu acho que o mais comum e o que eu mais gosto de fazer é a guerra de travesseiro. Numa empresa. Numa empresa. Chegar no call center e tá a galera toda trabalhando, aquele frenesi do call center que você precisa atender o maior número de clientes no menor número de minutos possível. E aí eu entro de pijama do Monstros S.A., do Sully, do Monstros S.A., de pantufa.
completamente fora daquela condição, porque, como é que esse cara entrou de pijama dentro dessa empresa? Uma empresa que tem uma regra de investimento, uma regra de vestuário aqui, com 2 travesseiros, eu escolho alguém aleatório do meio das PAs e eu passo ali 20, 25 minutos brincando de guerra de travesseiro com todo mundo. Você dá um travesseiro... Eu jogo o travesseiro na pessoa e começa o pau. É isso. Se a pessoa não reagir, ela vai tomar travesseirada. E a galera? Você entende que eu sou pago pra fazer isso? As pessoas me pagam pra eu dar travesseirada nos outros. Pera, mas isso é um puta momento de suspensão. É um momento gigantesco. Por quê? É bom pra pessoa que tá jogando comigo e é bom pra quem tá vendo. Porque... a atenção ela vai pro corpo, como você disse. Toda atenção vai pro corpo. Quando eles veem uma figura completamente descaracterizada e completamente deslocada daquele ambiente, de 2 uma. Ou elas vão se armar, ou elas vão relaxar. Quando você leva uma figura muito infantil, você acessa o estado de criança da pessoa. Aquele estado que o sistema corrompe ao longo da vida, né? E a pessoa perde a possibilidade de criar. Porque a gente precisa entregar resultado, porque enfim... Tá, não vamos entrar nessa. As pessoas assinam um contrato que ninguém tá vendo. É um contrato que ninguém sabe que tá assinando. Mas elas se rendem. E aí você, à medida que você acessa esse lugar e esse estado da pessoa, você já tem a confiança dela. E aí você pode dizer e fazer o que você quiser, que a pessoa vai jogar com você. Até a pessoa mais carrancuda do ambiente. Deixa eu fazer... Dentro desse assunto, como que você faz para quebrar... para esse que está focado no resultado? E como se aqueles 5 minutos fossem fazer diferença, ele atingir ou não o resultado dele. Como que você faz para ir quebrando esse gelo? A gente tem as técnicas de se comunicar, né? Então, primeira coisa, eu entro com uma JBL tocando... Isso daí, pra quem não tá vendo, já acha super estranho, mas significa alguma coisa. Por quê? Porque 80% da comunicação é feita de forma visual e 20% só é feita de forma auditiva. A pessoa ouviu, ela é obrigada a me ver. O sentido dela de proteção obriga ela a me olhar. Quando ela me olha, ela tá claro, como eu falei, aquele contrato, tá claro que alguma coisa muito esquisita vai acontecer. Certo? Ela já assinou esse contrato. Ela pode estar muito focada em entregar aquele resultado. Talvez seja esse o momento que ela precise para relaxar e conseguir resolver esse BO de entrega de resultado. Por quê? Porque o cérebro dela vai liberar serotonina, vai liberar dopamina. Se ela não tiver TDAH, ela vai conseguir captar tudo isso. E canalizar para o lugar certo. Por quê? Porque o ser humano, o Bergson fala disso no livro dele do riso, o ser humano busca pelo prazer o tempo todo. Por que a gente gosta de bater meta? Porque a gente gosta do resultado? Não, é pelo prazer de concluir. Quer você precisa dar o play aí? Não, eu quero te falar de um negócio que tem aqui. Vai lá. A gente busca pelo prazer. Bater a meta é um prazer indescritível para nós. É um senso de utilidade, é um senso de ser no mundo. Saca? Eu, como indivíduo, mesmo dentro dessa equipe, eu consigo fazer um mínimo de diferença, uma micro diferença nesse microverso, dentro desse mundo de vastidão. Eu começo a significar a minha existência. É por isso que a gente bate meta. É por isso que a gente tem filho, é por isso que a gente compra coisa. A gente quer se significar o tempo todo, saca? E aí, quando a gente chega e dá essa descarga de serotonina pro cara que tá numa PA, enfiado lá há um ano, sem nada de bem-estar, porque o cara sai de lá e tem que fazer o MBA dele, o cara sai de lá e tem que fazer a pós dele, o cara sai de lá e tem que fazer uma gestão familiar, né? Tem que entrar num transporte que ele fala, puta, eu não queria entrar nesse transporte agora. Ou pegar um trânsito, ou qualquer coisa do gênero. Aquele momento, aquela descarga de serotonina é assim, sem dúvida, e aí você pode procurar qualquer neurocientista que vai saber te responder isso, é sem dúvida determinante para que ele consiga entregar os resultados dele. Sem a menor dúvida, bicho. Bicho, olha que louco. Eu fui buscar aqui agora... Inteligência Limitada é um podcast super famoso que tem, não sei se vocês já viram, mas agora recente eles fizeram uma entrevista com um cara que chama Jorge Maria, ele é um poligrafista. Ele fez um pouco de uma análise da vida do Michael Jackson. Eu já fiz várias vezes isso, porque uma das perguntas que geralmente faz é, o cara assediou as crianças ou não? E ele trata um ponto que ele falou assim, cara,
esse cara, inseriram esse cara nesse mundo chato desde os 5 anos de idade dele. Você entende que o tempo que nós tivemos para ser criança, esse cara não teve. Por que ele cria um lugar chamado Neverland e ele faz um zoológico lá dentro? Ele falou assim, aqui eu quero tentar resgatar tudo aquilo que me foi tirado lá atrás. Então você vê que a psique do cara, ela traz algum tipo de... Tem um problema ali a ser resolvido, saca? Então, a grande exploração dele de pensamento é fazer uma crítica um pouco a respeito disso, né? Convido quem quiser depois assistir para saber qual é a opinião que ele tem. Que ele acha que não rolou essa parada, sabe? Até as próprias pessoas também que o acusaram, depois histórias muito mal contadas, né? Mas o ponto de tudo aqui que você está querendo dizer é que em todo tempo nós temos esse lado que ele é super importante para emanar uma série de coisas que a gente precisa como adulto. Uma coisa não se separa da outra, é quase como uma coisa depende da outra. E ela não pode ser anulada. Você chamar um cara para uma guerra de travesseiro, Qual foi a última vez que você fez guerra de travesseiro? Não lembro. Pois não lembro. Qual foi de uma vez que você brincou de pega-pega? Cara, essa é boa. Também eu com meu moleque eu brinco, mas assim, vamos lá, assim, vou pegar esse cara. Tipo assim, né? Ou o contrário. Sim. Eu tava comentando, tem empresa que contrata a gente pra dar oficina de pega-pega. A gente dá 1 hora de oficina de pega-pega, cada 10 minutos você muda o estilo do pega-pega. Por quê? Porque o ócio produz criatividade, o ócio produz solução. E pra que se brinca de pega-pega? Pra nada. Por que a criança brinca de pega-pega? Pra se sentir viva, pra ser no mundo. Mesma coisa pelo qual a gente bate meta, né? A gente vai ressignificando isso, e o Márcio Libar, ele fala que o sufixo ansa é um sufixo de estado. Então, quando você espera, você está em estado de esperança. E quando você cria, você está em estado de criança. E nós, como adultos, a palavra adultos pressupõe que fomos adulterados. Então somos todos crianças adulteradas. Né? Esse mundo que suprime essa cidade, essa urbanização que suprime a gente, que coloca todo mundo na vertical, que coloca todo mundo junto no mesmo espaço dentro de um condomínio, mas essas pessoas não estabelecem relações. Você imagina que revolução que seria se todo sábado de manhã às 10 a gente brincasse de pega-pega com os nossos vizinhos? Você imagina isso? Você imagina, a gente para entrar no palco, a gente precisa aquecer. A gente sempre joga alguma coisa, a gente sempre grita, faz um grito de guerra, para chegar lá com tesão de fazer aquilo. Por que as empresas não brincam de pega-pega, não jogam alguma coisa antes de começar? Eu já trabalhei no telemarketing de 2007 a 2008. E a gente tinha uma reunião super chata no começo, que era assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Não era uma coisa que envolvia a gente. O ser humano precisa de narrativa. Para continuar, para seguir, para saber qual que é o fim das coisas, para saber a finalidade das coisas. E não tinha isso. Né? A finalidade de bater meta, daí, o problema é que daí você vai subjetivando tudo e a meta não é para você. É interessante isso que a Arlan está falando, porque dentro da linguagem do palhaço existem algumas características que, quando você está falando, né, do pega-pega, se a pessoa não estiver brincando 100% de pega-pega, se ela não tiver 100% na brincadeira, ela vai ser pega. O que isso traz pra gente em paralelo com o estado do palhaço? O palhaço, ele é 100%. Se ele tá com fome, ele tá com fome. Se ele tá com sede, ele tá com sede. Se ele tá triste, ele tá triste. Se ele tá feliz, ele tá feliz. Ele nunca tá mais ou menos. Lembra o Chaves, né? O Chaves era muito aquilo. Quando ele tinha alguma coisa para comer, ele ficava vidrado naquilo. Simboliza muito isso. E aí eu entendo que acho que a maioria das empresas, se elas começassem a entender a importância que é trazer esse senso de estado 100% dos colaboradores, de buscar essa essência mesmo. Pô, eu tô aqui. Eu não tô aqui, mas pensando numa outra vaga. Eu não tô aqui, mas pensando na minha promoção. Eu não tô aqui, mas pensando quando eu vou me aposentar. Eu tô aqui hoje, eu tô aqui 100%. Então, acho que tem algumas referências, né, da linguagem do palhaço
que elas são... Que se a gente souber aproveitar, vamos dizer assim, sim. como o Darlan falou, né? Porque é isso que faz, né? Vamos fazer um pega-pega. Vamos fazer uma guerra de travesseiro. Se a pessoa não pegar o travesseiro e devolver, ela vai tomar. Ela vai tomar 1, 2, 5, 10. Então, ela tem que estar 100% naquilo. Então, acho que é uma referência muito boa a gente fazer esse contraponto com a linguagem do palhaço nesse aspecto do estado, né? Do palhaço, que eu tô aqui, né? Eu falo muito isso no mundo corporativo, né? Para os nossos colaboradores lá na empresa, eu falo o seguinte, não adianta... Eu não vou entrar no assunto de remuneração, não, tá? Mas eu brinco assim com eles. Não adianta só pensar o próximo aumento, próximo, né, degrau da carreira. Você precisa curtir isso aqui. Sim. Se não curtir o dia a dia, tem alguma coisa errada. E é isso, né? Tá esse 100% diariamente, né? Uma das coisas mais legais que a figura do palhaço apresenta é você conseguir explorar o seu ridículo. Né? A gente vive nessa sociedade sociedade do filtro. É isso aí. A gente tá na sociedade do filtro, bicho. Da aparência. Eu coloco a minha melhor roupa, eu vou com o melhor carro que eu posso comprar, eu vou com o melhor tênis que eu posso comprar, com o meu melhor iPhone, com o último, e a gente começa a significar a partir de todas essas coisas externas. A gente esquece de ser quem a gente é. E o palhaço, ele vai extrapolar todos esses limites, porque você aprende a errar. Esse eu acho que é o ponto mais essencial do palhaço. Não é... Quando a gente diz aceitar o erro, não quer dizer que a gente vai parar ali naquilo que a gente errou, vai passar por cima do erro, não. Quando o palhaço encontra alguma coisa de errado, encontra uma dificuldade, ele ressignifica aquilo e transforma aquilo em um sim. Quando ele recebe um não, ele transforma aquilo em um sim. E aí, eu sempre digo que o estado do palhaço ele pode ser ensinado. Porque você nunca mais vai esquecer como é que brinca de pega-pega. A não ser que você tenha um problema de memória. A não ser que você tenha um problema de memória. E ainda assim, as pessoas com Alzheimer sabem brincar de pega-pega. Por quê? Porque a gente tá nesse lugar de como se aprende, né? Ou você aprende pela narrativa, ou você aprende pelo jogo, ou você aprende musicalmente. A gente sempre aprende por esses 3 caminhos, saca? Se você tá no meio de um jogo... e você aprende esse jogo dessa maneira, e eu vou ensinar um outro pega-pega para vocês aqui, vocês têm uma maneira nova de solucionar um problema. O Einstein, quando ele fala que uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais retorna ao seu tamanho normal. Tecnologia não vive isso? O tempo todo se abrir para um novo problema. Olha, fala o que o Einstein disse. Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho normal. Não dá para desaprender as coisas. A não ser que você tenha um problema cerebral, e aí é uma outra coisa, né? E aí é congênito, aí, enfim. Mas no mundo que a gente vive hoje, naturalmente, quando a gente aprende uma coisa, não dá para desaprender ela. No entanto, o feed infinito vira vício, porque a gente aprendeu aquilo, a gente entende que ali tem uma novidade por segundo. Ali tem uma novidade por minuto. E o nosso cérebro aprendeu isso, ele vai ser condicionado a isso. É querer buscar aquele prazer ali. É isso. E dentro de tudo isso também tem a questão... Quando a gente fala de coisas disruptivas no ambiente de trabalho, essa coisa toda, né? O palhaço está muito dentro de subverter as coisas, né? Essa subversão mesmo do que é padrão, do que é comum, do que é normal. Então, quando o Darlan fala de... eu entro no ambiente de trabalho com a fantasia do Sully e de pijama, pantufa, pronto, só aquele ser naquele espaço... já está subvertendo tudo que é de mais comum do dia a dia. Porque ele é ridículo. É ridículo, exatamente. Porque ele é completamente ridículo. Cara, o Danilo Gentili, ele é o talk show mais famoso do Brasil hoje e consegue tracionar bem pra caramba, porque ele se apoiou nisso. Ele disse, eu não sou o intelectual. Eu vou me opor ao cara que sabe todas as coisas. Eu sou, na verdade, agora o cara que não sabe nada. Então, eles ridicularizam, né? E você fez um comentário disso na hora do almoço, né? Será que ele pega do Jimmy Fallon isso ou ele pensa? Mas ele gosta muito de Chaves. Sim. Então, o Chaves, ele tornou marcante esses estados de espírito, eu não sei como eu posso dizer. O estado de jogo, o estado do palhaço, e nesse caso ele usa a figura do anti-herói, né? Ele usa o arquétipo do anti-herói clássico, que é o Chapolin faz. O primeiro anti-herói, antes do Deadpool, queria defender o Chapolin. O Chapolin é o melhor anti-herói. E ele é latino, isso pra mim significa muito.
ele usa o estado do anti-herói, né? O cara que dá errado, o cara que se põe naquela posição, mas é ridicularizado. A gente tem várias camadas quando a gente pesquisa o palhaço. A gente tem o mais excêntrico, o mais que a gente chama de Augusto, até o trickster, que é o Coringa, por exemplo. Saca? Que é o palhaço mais visceral, mais desumano, vamos dizer assim, se a gente pode classificar assim. Não gosto dessa coisa maniqueísta para falar do palhaço, mas é a melhor referência que nós temos agora. E o Danilo Gentili, eu acredito que ele se encontra nesse caminho, mas ele tem um suporte também, né? Ele tem um monte de roteirista ali que suporta ele, saca? Cara, é uma estrutura muito fera. Muito. E aí, como eu tô falando, quem começou isso com grandes aspas foi o Jimmy Fallon, né? E ele faz isso com maestria, bicho. O Jimmy Fallon é incrível. Ele sempre é o perdedor, ele sempre é o cara que é zoado, ele sempre é o cara que é ridicularizado. O exemplo que você deu no almoço com a Nicole Kidman, que falou assim, pô, eu era afim de você e aquele dia a gente ia sair e falou assim, o quê? Ele deu um fora nela. Saca? Então ele é o cara que gosta de estar nessa posição. E o palhaço, o mundo mudou. Hoje a gente não consegue mais objetar as pessoas e satirizar as pessoas pelas suas condições e pela sua existência. Então, a gente cada vez mais na pesquisa do palhaço entende que a gente precisa se colocar no lugar da zoeira, ser a pessoa que é zoada, ser a pessoa que é ridicularizada, que é satirizada em detrimento do outro. Então, mano, nunca faz uma piada com a outra pessoa. Sempre faça piada com você. É isso aí. Ou então tenha certeza de que você não vai expor aquela pessoa de uma maneira errada, porque ela vai ficar traumatizada pro resto da vida. E é essa experiência. A experiência de chegar num lugar... O Beto é um grande amor da minha vida, um dos palhaços da trupe. Ele tem uma história horrível. Ele chegou na operação de uma empresa de alimentícia, e aí ele começou a falar, e o cara não saiu do computador. Ele chegou perto do cara e gritou, você não tá me ouvindo? E o cara era surdo. Cara. E aí o Beto ficou completamente desconcentrado. O que eu vou fazer? Virou a cadeira do cara. O cara percebeu que tinha um palhaço ali, que tinha um cômico ali. Ele sentou no colo do cara e fez toda a ação que ele tinha que fazer sentado no colo do cara. Puta. E foi maravilhoso. Pro cara foi uma experiência incrível. O Beto conseguiu resolver isso. Ele deu de cara com o mega B.O. um problema. Ele falou, como resolve agora? Muito, porque a frase é horrível. Né? Você não tá me escutando? Não, é óbvio que ele não tá te escutando. Ele tem um problema, ele tem uma dificuldade, ele tem uma deficiência para te escutar. Mas isso que é maravilhoso, né? Pro palhaço, esse lugar de incômodo que para nós, seres humanos comuns, não é confortável, esse constrangimento faz o palhaço subverter e é como se ele ganhasse na Mega Sena. É isso. Que é isso que ele busca. Eu lembrei de uma situação de um amigo que ele estava começando a trabalhar com palhaço, estudar e tal. E convidaram ele para fazer uma festa infantil. E a gente costuma dizer que é um dos piores lugares para fazer uma apresentação de palhaço. Numa festa infantil. Ainda mais hoje, que tem a montanha-russa dentro do buffet, tem a comida, tem o algodão doce, tem o povo fazendo pintura, balão, tem tudo. É uma competição muito desonesta. Então é extremamente desonesto. E ele falou que estava dentro do banheiro e alguém falou que o palhaço já tinha chegado no local. As crianças correram para a porta desse banheiro, ele trancou e começaram a bater. Imagina 50 crianças gritando, palhaço, palhaço. E ele falou que foi dando aquele suador nele, né? Como que eu vou sair daqui? Essas crianças vão entrar no banheiro, vão invadir, vão me agarrar, enfim. Ele falou que ele abriu a porta, ele sabia mais ou menos onde era o lugar que ele tinha que ir lá fazer a apresentação. Abriu, saiu correndo no meio das crianças para fugir delas. Só que tinha caído refrigerante no chão. Escorregou, meu amigo. Ele escorregou e falou que foi aquele tombo que o salão inteiro parou, ficou aquele silêncio. Ele caiu, começou a se mexer as crianças. Ah, palhaço! Aí pronto, foi esse o show dele. Pode ir. E foi isso. Então, é isso, né? É ganhar na Mega Sena. Mas que é um lugar que, para nós, nas nossas relações, no nosso dia a dia, não é um lugar confortável. Mas é um lugar, sim, de inspiração para que a gente também saiba
se dar melhor, né? Com essas relações e com essas situações que o dia a dia nos oferece. Né? Quando você joga, quando você trabalha a palhaçaria, quando você experimenta, quando você brinca, que a gente chama de sala de treinamento, porque é um treino. A gente vai lá e passa 2, 3 horas fazendo palhaçaria, ensaiando, propondo, jogando, enfim. Quando você joga, você é o papo do pega-pega. Você capacita o seu cérebro a resolver essas coisas, né? Você não fica com medo do seu erro. Dentro do ambiente corporativo, errar é inadmissível, né? Aí. Só que, como eu disse, custa mais acertar do que errar. O erro está muito mais fácil, muito, muito melhor posto do que o acerto. Então, como é que a gente lida com isso? Quando a gente trabalha com o corporativo, não só com palestra, não só dando oficina de pega-pega, mas a gente tem um processo um pouco mais longo, de 6 a 10 encontros, as pessoas começam a ter uma qualidade de vida e uma produtividade maior lá dentro. Por quê? Porque elas começam a entender que a figura do palhaço é só uma figura. O grande lance é esse papo do estado do palhaço, de estar aqui e agora presente 100%. O Avner diz que a gente não precisa ser interessante como palhaço, a gente precisa ser interessado. Se a gente tiver interessado em beber essa água aqui todinha, e essa for a nossa missão, eu vou beber essa água e todo mundo que tá aqui vai ficar prestando atenção em mim. Porque eu tô bebendo essa água. E aí eu vou fazer disso um grande lance, que eu tava com uma sede danada, pelo amor de Deus. Nossa, consegui. Saca? E aquele é o momento em que eu vou brilhar. Pode ser um grande romantismo que eu vou dizer, porque a gente sabe que o mercado suprime, o mercado, eventualmente, você pode estar numa vaga super precária e de subutilização e uma série de outras coisas. Concorrência. Mas se você estiver interessado naquilo que você está fazendo, você vai entender que aquele resultado é o melhor resultado que você pode entregar. E aí, contente, você contagia toda a equipe. Você consegue mostrar os melhores resultados para o seu chefe dentro das suas dificuldades. Porque todo mundo tem dificuldade. Ninguém é perfeito. À medida que você avança nessa pesquisa, nesse treinamento do palhaço, você começa a se aceitar melhor. Saca? Isso, com certeza, gera produtividade. Uma mega terapia, então, você está me dizendo agora. É porque tem a ver com autoconhecimento, né? Tá na moda agora o autoconhecimento, né? E às vezes até eu acho que influencia negativamente, que muita gente, a grande maioria das pessoas hoje em dia tem uma crise do propósito, do porquê que eu tô aqui. E às vezes, na verdade, é só esse peso diário que a pessoa traz. Na verdade, ela é aquilo ali mesmo, mas ela traz um peso diário, ela não traz essas características de leveza para o seu dia a dia, para o trabalho, para o ambiente. E aí isso realmente se torna um peso a ponto dela começar a duvidar das suas escolhas, da carreira, etc. Né? Por isso que eu acredito que para as empresas, algumas características da linguagem do palhaço, dessa intervenção, desse ponto diferente no caos, eu acho que tem muita coisa a acrescentar. O trabalho de palhaço em hospital, por exemplo, você vê que é um ambiente mais caótico do que um hospital, né? Então, e de uma empresa reservada às devidas proporções, né? Mas você lidar com esse mercado hoje, as inovações, e você ter que correr atrás, isso é extremamente caótico, cara. Mas você tá dizendo uma coisa, cara, que eu acho incrível. E de novo, se alguém tá ouvindo esse episódio e fala, cara, o que esses caras estão falando? Eu falei, cara, o que você não está ouvindo? Vai ser a minha pergunta agora. A minha fala, porque diante de uma série de problemas, e eu acho que as empresas de tecnologia, elas trouxeram uma visão diferente. Porque o erro já foi condenado. E hoje em dia, eu conversei com um cara de experiência hoje cedo. E o que é o grande lance da área de experiência que uma empresa tem que ter? É puramente ouvido. Porque, de novo, cara, descobrir que está errando é maravilhoso. O problema é você estar errando e não saber que você está errando. E assim, descobre o erro, conserta rápido e vamos pro próximo e vamos descobrindo, entende? Então, eu acho que esse estigma de não pode errar, ele já foi. E quem ainda trabalha já foi no conceito de falar assim, tá muito materializado a quantia de pessoas que estão falando sobre isso. Inclusive você. Que nesse mundo corporativo... Cara, eu não tô nesse mundo corporativo, mas você tá me dizendo todas as coisas. Trouxe um lutador aqui, cara. O Vinícius Anthony, 4 faixas pretas. Professor lá do Belfort, do Machida. Cara, o que esse cara tá fazendo aí? Cara, o mundo das artes marciais, ele é extremamente educativo para um mundo de combate.
Fala, cara, mas eu vivo num mundo de combate. Com certeza, você deixou de sair do mato, mas você voltou agora para um lugar que você compete com um produto, né? Talvez você não vai matar o outro por isso, você não deve matar o outro por isso, mas você está no estado de competição. Como é que você prepara o teu corpo? E é isso, é a concentração do atleta que olha e fala assim, eu tenho que combater. E nós estamos... Então, meu olho, cara, é 100% você. Já assistiu o National Geographic, quando você vê um leopardo, que o pescoço dele para... O corpo se movimentando, mas o olho 100%, né, focado. Ele não tá distraído com mais nada. Tanto é que às vezes passa uma mosca, distrai o bicho totalmente. Acabou a caça dele, né? Ele fala, puta, cara, você me ferrou, né? E você tá me dizendo agora, cara, diante dessa situação do caos, se eu vou beber uma água... que eu beba essa água, que eu sinto prazer de beber essa água. Se eu tiver que mergulhar num projeto para construir a tabela da minha empresa, que eu mergulhe nesse projeto, e não superficialmente, mas que eu queira entender cada linha, que eu queira questionar cada momento, que eu queira entender por que o posicionamento de mercado é esse e não esse, mas que eu olhe para essa parada. Hoje tem celular, tem TV, tem uma porrada de coisa, você bota um fone de ouvido, fica ouvindo uma música, cara, você não tá fazendo... nada e tá achando que tá fazendo tudo, né? Uhum. A gente tem um hábito esquisito, principalmente hoje, de preencher o vazio com qualquer coisa, né? E aí a gente se alimenta dessa qualquer coisa, né? A gente coloca a TV lá para conseguir fazer uma atividade em casa, para fazer passar um pano no chão, o que seja. A gente tá no trânsito, a gente não quer desfrutar daquele ócio, a gente precisa produzir. A gente coloca um podcast pra ver assim, não, pelo menos o meu tempo não vai ser improdutivo. Mano, vamos ser improdutivos só um pouquinho. Porque quando a gente é improdutivo nesse momento aqui, a gente consegue dedicar uma atenção maior, porque a gente limpa o cérebro. A galera não tá dormindo direito hoje por conta da rede social. O sono é essencial porque ele restaura HD, né? Ele faz um backupzinho e dá espaço para HD pro outro dia. Se você não dorme direito, meu amigo, game over para você, né? Isso faz a gente se interessar, isso regula os nossos níveis hormonais. Por isso que eu acho o pega-pega o melhor exemplo do mundo. Porque a gente não faz pra nada. Não é pra nada. A minha filha de 5 anos brinca de pega-pega comigo pra nada. E é muito legal. Esses dias a gente entrou num dilema, que eu tava lavando louça e ela pegou um banquinho, colocou do lado da pia e falou assim, pai, eu vou lavar. Porque ela queria muito ficar comigo. Estávamos só nós dois em casa. Eu quero ficar com você, então vou te ajudar a lavar a louça. Você me ensina a ser adulto? Aí eu falei assim, Olivia, não, né? Primeiro momento não, falei assim, beleza, dei uma esponja pra ela ficou ali lavando uma colher, passou 30 minutos lavando a mesma colher. E aí no outro dia ela quis fazer a mesma coisa, falei assim, filha, parei o que eu tava fazendo, falei assim, filha, me ensina a ser criança. Ela não pensou 2 vezes, falou assim, tá bom, vamos lá. Então primeiro você tem que fazer... E ela começou a me ensinar a ser criança. E a gente bagunçou a casa inteira. A gente fez bolinha de sabão. Era, sei lá, 9 da noite. A gente fazendo bolinha de sabão no meio da cozinha. Foi uma loucura. Agora vamos brincar com a Lola, a nossa cachorra. A gente foi brincar com ela. A gente passou acho que umas 2 horas ela me ensinando a ser criança. Porque a gente tá nessa de produzir. Não só no ambiente de trabalho. A gente estende isso pra vida inteira. E aí a gente esquece de desfrutar de outros momentos também. Né? E são esses momentos que eventualmente vão ajudar a gente a solucionar as coisas. A Júlia, essa disposição de criança, a Júlia, minha filha mais velha, quando ela tinha uns 5 anos, eu fui chamado para ir pro Equador dar uma palestra lá. Falei assim, filha, vamos pro Equador? Eu tinha acabado de receber a notícia, ela falou assim, vamos, deixa eu comer primeiro. A criança tem uma disposição muito grande para um grande fazer nada, para um grande ócio, para uma grande aventura, sempre. Isso é maravilhoso. Como é que a gente consegue ressignificar o nosso dia? E é isso, eu não quero romantizar isso. Não é sobre romantizar, porque cada ser humano é diferente, é um indivíduo e tal, não sei o quê, mas a gente teoricamente é feito da mesma matéria. Por que nosso dia de trabalho não pode ser uma grande aventura? Por que não pode ser leve? Ah, porque o meu chefe é muito chato. Mano, faz esse ambiente ser melhor. O Beto é o melhor exemplo disso. Ele trabalhava com comércio exterior. Quando ele errava, ele levantava a mão e falava assim, errei! Deu ruim aqui! E aí ele aliviava a tensão de todo mundo que estava com o mesmo problema que ele. Quando você se coloca nesse lugar de eu errei, eu cometi um erro, eu vacilei, você representa todo mundo. E aí, como é que o seu chefe, quando você admite o seu erro, quantas discussões vocês já ganharam assim? Desculpa, eu estou errado.
Nossa, acabou. O Acabou. cara quer dar um soco na sua cara. Mas ele cara. não pode, porque você já admitiu o seu erro. Agora o problema é, vamos solucionar esse erro. Se a pessoa perdurar em te ridicularizar e te punir por causa daquele erro, aí é um problema pessoal que a pessoa tem com você. Mas quando você admite esse erro, quando você aceita esse momento, fala assim, vamos resolver esse problema, deixa eu só comer primeiro, literalmente você aumenta a sua produtividade. Quer seja para lavar a louça, quer seja para brincar de pega-pega, ou quer seja para entregar o melhor número possível, quer seja para melhor captação de cliente, quer seja para melhor conversão de vendas, para qualquer coisa. Porque você tem prazer de estar ali. Isso também tem a ver com as relações. Só tem que lembrar, né? que no meio corporativo tem um limite de erros, né? Sim. Errei. Aí o cara fala Errei. assim, lindão, Pra mim já deu. Errei! Não vai dar, não. Passa lá no RH. O que eu quero dizer é que a pessoa também não tem que se significar por causa do erro, sabe? A gente erra. A gente erra. E às vezes sair da empresa vai ser um acerto para a vida dela. É isso. Né? Tem isso também. É isso, cara. Eu trabalhei com vendas dos 18 aos 27 anos. Eu sou profissional desde 2010, mas dos 18 aos 27 anos eu trabalhei com vendas. E eu sei como é difícil você sair do lugar que está mais confortável para você, assim, saca? Porque eu tinha um bom salário. Vendedor ganha dinheiro. Vendedores, vocês sabem que vocês ganham dinheiro. É só vender. Foi muito difícil, assim, escolher 100% a minha carreira. Eu tava muito dividido. Eu trabalhava com vendas e palhaçava. Eu trabalhava com vendas. E daí eu comecei a sacar que tinha uma comunicação ali que eu usava, que era a comunicação que eu tinha no palco. Assim, ué, por que isso aqui... Aí eu comecei a trabalhar com treinamento de vendas. Comecei a dar treinamento de vendas. E, modéstia à parte, meus treinamentos eram muito divertidos. As pessoas saíram de lá felizes. Aí um dia eu pensei assim, eu vou pegar um jogo de palhaço, vou colocar aqui nessa equipe. Não pode falar o nome de cliente, né? Não pode. Pegar esse aqui e colocar aqui. Cara, foi revolucionário. A galera da empresa amou. Só que eles queriam um método pra eles. Eu falei assim, não, esse método aqui é do palhaço. E aí, enfim, saquei que aquele não era o caminho a se fazer. Eu saquei que eu precisava continuar a minha especialização, continuar a minha pesquisa. E hoje eu vivo exclusivamente da arte, dessa arte mesmo. De ir lá falar assim, gente, não estou aqui para falar de vendas, eu estou aqui para falar de palhaço, eu estou aqui para falar de comédia e de comunicação. Combinado? Combinado. E aí, à medida que as pessoas vão fazendo os exercícios, à medida que as pessoas vão entendendo o exercício, elas começam a fazer esse paralelo sozinhas com o próprio cargo, com a própria atmosfera, com a própria esfera da empresa. E isso, para mim, é revolucionário. Nem sei porque que eu estava falando isso. Cara, a gente tá falando do impacto que isso tem e como a gente transporta uma coisa para outra, né? Então a gente tá olhando para esse caos e você fala assim, como é que eu lido com tudo isso? Você fala assim, cara, quer um cara que transita entre o pânico e a possibilidade? Tá? Que é o momento de parar. Que aí você traz o Einstein e diz assim, cara, isso é incrível, porque é esse momento que vai te fazer parar, que vai expandir o teu horizonte e o teu cérebro nunca mais volta a ficar daquele tamanho. Por isso que 1% melhor a cada dia é 1% melhor, é um passo para frente, que não dá para voltar. Melhor nesse sentido de expandir a tua mente, né, cara? Cara, eu tô curtindo muito esse papo, porque, de novo, quando eu disse que eu queria trazer você aqui, eu falei, eu queria que você chocasse. E se esse episódio tiver 100 ouvintes, eu quero que sejam 100 ouvintes, agora que vão parar e falar assim, que isso? Cara, é um negócio doido. Eu nunca tinha parado para pensar numa correlação como essa. Depois que eu virei adulto, disseram que eu não podia mais fazer coisa de criança. Brincar de guerra de travesseiro. E aí, não, o que eu tenho que fazer é encher meu filho de dinheiro, dar uma melhor escola pra ele, fazer isso, fazer aquilo. E aí? Cara, não é isso que ele quer. O que ele quer? Eu vou trazer o próximo episódio, que é muito doido, que a gente tá num espaço-tempo muito doido. Eu tô gravando os episódios tudo essa semana, mas eles vão acontecer um a cada semana. Eu não sei qual vai ser a ordem, mas vai se sentar uma mulher aqui hoje que ela é diretora de felicidade. É o quê? Eu quero ser isso. Ei, me encontrar que eu sou diretor de felicidade. Vem aqui que eu te faço feliz. Pelo amor de Deus. Mas olha que doido, cara.
Você tá entendendo que as empresas estão pensando nesse tema, Tá bom. cara? Peraí, como é que mensura? Eu quero falar com essa mulher hoje. Deixa eu que vou entrevistar Eu ela. que vou falar com ela. Mas como é que mensura uma coisa tão subjetiva? Tem que falar com ela. Gente, Muito ouve doido, o né? episódio dessa mulher que é diretora de felicidade. Agora você vai ter que deixar depois do meu. Não, mas olha que doido, né? Estender o convite pra você ser um comentarista. Vai ser um episódio bem legal que a gente vai fazer um especial Dia das Mães. Então ele vai sair antes do seu. O pessoal que está ouvindo o Darlan agora, Puxa volta a vida. ver o episódio especial Dia das Mães. É porque... Mas o ponto é como é que mensura. Tem um presidente, sempre cito aqui porque ele fez uma filosofia de gestão, chama o Márcio Fernandes, foi presidente de uma empresa de energia, chama Electro. Ele criou um livro que chama assim, ó, Felicidade dá lucro. Entende o lance? Não, assim, a dinâmica do cara em entender isso é quanto maior disposto e o corpo do cara sentindo prazer com aquilo, mais chance dele ser muito mais produtivo. E uma vez que ele é mais produtivo, cara, os resultados acontecem. Então, é uma equação muito simples. Então, qual é o grande lance? Óbvio que eu tenho críticas a respeito disso. A pensar que a criação não vem de um estado de espírito relaxado. Ostra feliz não faz pérola, bicho. Pra pérola sair, a ostra sofre, cara. Tem um grão de areia incomodando essa mulher. E aí ela começa a envolver aquele grão para diminuir a dor. E quando ela consegue fazer isso, tem uma joia lá dentro. Mas que doeu. alguém vai lá, abre, tira e comercializa. E a joia comercializa. dela. Yes! Mas você tá entendendo que o grande lance é que talvez eu não seja feliz todo dia. Eu sou feliz, como o Guti falou. Você é feliz? Eu sou feliz. Mas não me pergunte se eu tive uma semana feliz sequer. Por quê? Porque esse processo, ele exige muito. É o caos, cara. Da onde que brota a criatividade? Da onde que brota a criatividade? Cara, do caos, bicho. Do caos? Do caos. O caos produz diversidade, né? O tempo inteiro. Ele tá produzindo uma grande diversidade. Como o grão de areia que vira uma pérola. É o caos, tá incomodando. Não devia estar ali. O que eu faço com isso? Eu transformo isso, né? Não vejo outro caminho que não o caos. O nosso espetáculo Neurastenia, ele é caótico. São dois palhaços em guerra que ferem um terceiro palhaço que entra. A gente está circulando com ele desde 2018. Em empresa, em praça, teatro, onde chama a gente vai. Porque é isso, cara. Se relacionar é caótico. É muito caótico. Você nunca sabe o dia que a pessoa está passando. E aí cabe a nós transformar isso aí em alguma coisa. Quer seja boa, quer seja ruim. Eu acho que tem um ponto interessante do caos, que aí é uma outra característica do palhaço, que é o olhar, né? Não adianta você saber que está um caos e não olhar para aquilo. O palhaço ele tem esse poder de olhar no olho e de entender o que o Emerson está passando, está vivendo, porque ele está olhando no olho. Ele não está olhando para outro lugar. Né? Ele tá olhando no olho. Então eu vejo que o olhar ele pode ajudar, o olhar para o caos, o olhar de forma... o estado, é essa combinação toda que a gente está falando, né? Olhar para esse caos, ele pode ajudar nessa... E aí eu vou emendar com o que o Murilo Gun fala muito sobre criatividade, que às vezes a criatividade nada mais é do que combinar as coisas. Então, às vezes, você olha coisas no caos que você pode combinar e ver aquilo como oportunidades para sair daquilo, resolver, criar. Então, às vezes, não é criado nada, né? Deixa eu ver. Pronto, tive uma ideia. Ele fala muito sobre isso, sobre olhar, observar e combinar coisas. E aí surge a criatividade. Eu acho que é uma boa característica que é uma outra característica do palhaço. Esse olhar, treinar esse olhar, né? Essa observação. Eu penso na história que você contou e o palhaço não entra em todos os quartos dos hospitais fazendo um monte de idiotice e qualquer coisa. Porque ele não sabe o que tem lá. Exatamente. É a partir do problema que ele encontra que ele propõe. Do olhar. Exatamente, do olhar. Que foi o pai, vendo a passagem do filho. Cara, imagina esse cara, ele teve toda a leitura para participar daquele momento com o melhor que ele podia entregar, que não era nenhuma palavra, é simplesmente... Nenhuma, fica só... aqui, ó. Isso é muito legal. Porque senão chega... Já entra... Não combina. O caos ali é outro. É uma outra situação. Então, o olhar, ele faz essa conexão, né? Com o que é real, né? Com o que é real. A gente tem um exercício prático da palhaçaria, que é a triangulação. Você olha para a cena
Então, você olha para o seu companheiro de cena e você olha para o público. A gente sempre precisa... O Ezio que fala isso. A gente sempre precisa olhar aquilo que a gente está recebendo. Sempre. Porque olhar o caos, ver o caos e mergulhar no caos é uma maluquice. Então, precisa ter uma leitura. Você precisa ser hábil para ter essa leitura. Olha para o seu companheiro de cena. Olha para o seu companheiro de trabalho. Olha o cenário que vocês estão. Vê se cabe ser um palhaço mais cômico, mais dramático. Vê se cabe... Vê qual estado que te cabe ali. Que é o que você comentou da relação, né? Uhum. Da relação. Que às vezes a gente esquece esse padrão mínimo de relação com as pessoas. Que o olhar, ele possibilita isso, né? Às vezes existe o caos, mas a minha relação aqui com o Darlan vai resolver isso, né? É isso. E aí você precisa treinar o olhar. Você precisa exercitar o seu olhar. Não tem outro caminho que não exercitar o seu olhar. Fazer uma leitura de mundo, fazer uma leitura de ambiente saber a esfera que você está inserido. Né? Você sabe momento da empresa. Mas olha aqui, o olhar... O enxergar são diversas formas, né? E hoje a gente está muito acostumado com essa questão do olho, mas eu vou resgatar de novo o lance da experiência. E vamos resgatar os métodos ágeis. Quando você dá um sprint e você chega num primeiro produtinho para depois chegar no segundo, você quer olhar o que a tua plateia... Você está me dizendo agora exatamente o que você faz. O que a plateia está respondendo com relação a isso? Cara, não tá legal. Adapta. Pum. O que a plateia tá respondendo? Cara, estamos chegando. Adapta. Pum. Pum. Chegamos no sorriso. Era o sorriso que a gente queria. Isso. Entende essa junção das coisas, cara? Eu acho isso fantástico, cara. Esse produto aqui, chamado Quinto Dia Útil, na verdade, ele é um alimento pro caos que tem. Porque o que eu quero é jogar mais lenha na fogueira. Então, mas o que me parece, Emerson, é que você está trazendo mais soluções para as pessoas, mais possibilidades de soluções do que a lenha na fogueira. Você traz um lutador que vai falar de disciplina. Você traz o cara do Amigos do Bem, que vai falar de terceiro setor, que vai falar que é possível doar, que vai incentivar as empresas, as pessoas a doar. Pra mim, você traz um palhaço. Pra mim, você tá trazendo mais solução do que lenha na fogueira. É bom. E pra mim, eu acho que as discussões são válidas, mas mais do que a discussão que você está propondo aqui, é trazer solução para o mercado que está o tempo todo em transformação. E os últimos 2 anos obrigou o mercado a se transformar de uma maneira que a gente não estava preparado para dar conta. Uhum. O que eu fiz de live, de palhaçada, de palhaçaria, não está escrito. Eu exauri. Teve uma hora que eu falei assim, não dá, eu não posso mais. Eu tive que parar dezembro de 2020 até eu parei o mês todo até dia 10 de janeiro de 2021, porque eu tava caótico. Eu comecei a escrever live para Deus e o mundo, solucionar 1 milhão de problemas, ser apresentador de live. Cara, de 4 horas de live. Porque as pessoas não tinham recurso para ter um apresentador. E aí, graças a Deus, o artista se deu muito bem nesse lugar, né? Porque a gente conseguiu pagar as nossas contas assim. Mas não todos os artistas, óbvio. Isso que eu ia falar, foi bem complicado. Foi bem complicado. Mas, pra mim, você é um solucionador de problemas, assim, saca? Vamos aumentar esse caldo aqui de possibilidades para resolver o problema do corporativo. E tem, cara. A ideia, o mundo corporativo, de novo, eu comecei dizendo que é um mundo chato, porque às vezes... eu não sei, as pessoas tentam... As pessoas se entram num processo, isso é culpa também da própria estrutura de processo, que ela funciona, ela faz chegar onde tem que chegar e dar o dinheiro que tem que dar. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria das pessoas é muito maior. Uma pequena parcela, ela olha para aquilo e fala, cara, tem um horizonte além disso, ou por que é que alguém fez essa parada? E o quanto eu posso contribuir? Poucas pessoas têm condição de olhar assim. E aí, de novo, quando a gente volta para a criança, e eu sou encantado, e é por isso que essa diretora de felicidade que veio nesse episódio, agora eu estou falando no tempo, agora que sensação de que está no controle do tempo, ela trouxe a filha. Porque justamente foi o ponto de falar assim, e ano passado, quando eu trouxe uma mãe aqui, que era uma diretora de RH, ela trouxe o filho, cara. Falei, tragam seus filhos. Por quê? Porque as crianças nos dão condições da gente voltar no tempo de um jeito tão gostoso, cara. Eu vejo com meu filho,
Sabe? Puta, às vezes eu me pego fazendo umas coisas que minha esposa olha e fala assim, cara, mano, você não cresce. E eu falo, da hora, era isso que eu queria, tá ligado? Porque se eu conseguir representar desse jeito, é porque eu mergulhei com o moleque mesmo Isso no negócio, genial. né, cara? Você sabe que o mercado se aproveita da nostalgia sempre, né? Sempre, né? sempre. A gente alimenta o mercado de nostalgia. O Stranger Things, por exemplo, ele é uma referência clara e datada de 1980. E é por isso que é um grande sucesso da Netflix. O Orkut está de volta agora, porque as pessoas estão saturadas da novidade. Elas querem se manter no controle, elas querem saber o que elas estão fazendo, como é que elas estão fazendo. O papo do metaverso. O metaverso está e a gente não sabe o que fazer com isso. São pouquíssimas pessoas que sabem o que fazer com o metaverso. E a gente precisa se manter no controle um pouquinho. Os meus espetáculos, todos, eles sempre vão estar recheados de referências ou uma estética nostálgica para as pessoas olharem e sentirem uma saudade daquilo que elas não têm nem ideia que existe. E conseguir firmar também, fincar o pezinho um pouco no chão e falar, peraí que disso eu sei. Isso. Me deixa confortável. E essas relações de criança são incríveis. O Ti, que é o outro palhaço da trupe, ele trabalha com circoterapia. Com crianças do espectro autista, numa clínica lá na cidade dele. E a primeira coisa que precisa se estabelecer com uma criança dentro do espectro, antes de dar aula, antes de ensinar, antes de qualquer coisa, é a relação. Pode crer. Cara... Eu tô ligado o que você tá falando. Continua. E aí o Ti vai trabalhar o olhar, porque ele não pode encostar na criança. Você não pode encostar no autista, Exatamente. porque ele tem uma repulsa a isso. Como é que o Ti ia dar aula de circoterapia para uma criança autista? Porque ele precisava tocar. E aí, cara, são semanas de trabalho, semanas de... Vamos jogar uma outra coisa que não seja um toque. Vamos estabelecer esse contato visual, porque o autista não tem isso. O Ti está completamente transformado. Ele falou assim, Filé, a revolução vai ser a educação. E não é essa educação formal que a gente está acostumado, não. A revolução vai ser a formação de pessoas para encarar esse novo mundo diverso que a gente tá prestes a tropeçar e cair nele. Porque a diversidade já existe, mas a gente segmentou tanto tudo que a gente exclui um monte de coisa. Eu tô com um cliente agora, com um brother meu trabalhando para falar sobre diversidade. E aí nós caí fizemos... nesse ponto que você, cara. A gente tá falando de diversidade. A gente chamou uma atriz maravilhosa, poeta maravilhosa, aluna Vitrolira, lá de Recife. E ela foi falar da questão da negritude. Ela fez uma performance, bicho, com tambores. E a poesia dela e o figurino dela. Cara, é impossível as pessoas não começarem a repensar a diversidade e o que precisa ser feito a respeito de diversidade nesse cliente, porque eram só gerentes e diretores de RH e o vice-presidente da empresa também estava lá. É impossível as pessoas não repensarem a partir daquele momento, a partir daquela intervenção. E aí eu fechei com uma poesia cômica também e foi incrível. E aí agora no dia 12 eu vou fazer uma apresentação. Dá pra fazer uma palhinha pra gente ou não? Da poesia? Eita, que eu escrevi pra ele. Será que tem algum problema? Não, deixa vai. Já, se Deus quiser, vai estar no Instagram. A gente vai soltar, vai colocar lá no Instagram. Desculpa, gente. Desculpa. E aí, no dia 12, a partir desse evento, no dia 12, a gente vai falar de diversidade a partir do visual, da arte visual, que é que são as cores. Pega uma tela em branco e ali você aplica a diversidade de cor que existe no mundo, né? A pluralidade de cor que existe no mundo. E eu vou fazer de palhaço para, sei lá, 200, 300 enfermeiros, cara, que estão completamente desacostumados com o processo de humanizar as coisas. Agora, em alguns estados dos Estados Unidos, os médicos, enfermeiros, trabalhadores da área da saúde são obrigados a fazer 1 ano de artes. Porque eles passam tanto tempo num processo mecânico e automático que eles esquecem de se humanizar, esquecem de perceber o belo, esquecem de perceber as relações. Então eles precisam fazer, e daí o cara escolhe, que é artes plásticas, música, artes cênicas, palhaçaria, ele vai escolher esse caminho e vai ser obrigado a fazer isso. Algumas faculdades de medicina no Brasil também começaram a criar alguns workshops, módulos, mas ainda... O Mauro Fantini faz isso, né? Ele dá aula numa universidade em São Paulo e também
pra galera da área da saúde, ele dá esses workshops de palhaçaria. E é genial. Mário Fantini também é uma referência, né? A Silvia Brandalize. Tivemos o privilégio de conhecer essa mulher e fazer um vídeo com ela na carreira. E quando ela falou do Boldrini, ela falou, quando eu quis fazer o Hospital do Câncer, que trata das crianças aqui em Campinas, é incrível. Essa mulher, mano, construiu essa parada. Ela falou, o que vai começar de diferente aqui? Eu não quero aquelas paredes brancas, aquela parada chata. Eu quero cor. Porque eu vou trazer criança aqui. Entende? Então, eu quero fazer um negócio diferente, meu. Isso aqui, ela tem que ter a sensação... Não vai representar a casa dela, mas ela tem que se sentir tão bem como se ela estivesse lá. Que legal. Para que esse tratamento não seja uma penalização, mas ela chega e fala assim, cara, eu vou... Diante do caos, eu vou viver uma situação... Entende o que essa mulher fez? É revolucionário, né, bicho? Pô, cara, né? E a gente teve o privilégio de ouvi-la. Porque, de novo, como é que a pessoa tira uma ideia dessa, cara? Você tá criado em hospital, fez a faculdade de medicina, vamos embora pro hospital. E aí? Mano, ainda mais oncologia, um assunto tão complexo. Entende que ela pegou, ela falou assim, eu vou transformar... E, cara, é muito incrível. O hospital hoje tem um índice de recuperação de 80%. Ou seja, a cada 100 crianças que entram lá, 80 saem curadas, cara. É um processo muito louco. É muito louco. Você entra um mega de um playground, assim, ó. Eu acabei de assistir agora com as meninas o Espião Animal, que tá na Disney, que é o Tom Holland e o Will Smith. É uma animação que o Tom Holland transforma o Will Smith, que é o melhor agente, o melhor espião do mundo, em pombo. E aí, a proposta do personagem do Tom Holland, eu esqueci o nome dele agora, é vencer a não violência com purpurina. É isso. Ele tem uma bomba de purpurina. O discurso dele é... Todas as vezes que a gente vê uma carinha de gato ou purpurina, nosso corpo produz serotonina. Isso diminui o índice de violência. A mesma coisa acontece com o palhaço dentro de um hospital. Quando o palhaço entra, se a pessoa não tiver medo de palhaço, a produção de serotonina aumenta. Isso incide diretamente na recuperação da pessoa. Na recuperação da saúde da pessoa. A pessoa literalmente produz saúde. Quando você ri, você literalmente produz saúde. Isso é maravilhoso, cara. É o que essa mulher fez, é revolucionário, bicho. Não, e o hospital é incrível, né, cara? Tanto é que ela falou, cara, eu já mudei minha missão. Porque agora, assim, eu vou partir pro 100% de cura. Lembra quando ela disse? E a gente fala, Emer, que o objetivo do palhaço no hospital, na verdade, é de fazer a mãe, o pai, a criança, no caso... Não tem como tirar ele dali, porque ele vai ter que continuar ali por causa do tratamento. Mas, na verdade, é tirar ele na mente, fazer com que aquele ambiente seja uma outra coisa. Então, ele vai sair através da mente, da imaginação, da criação, da esperança, né? Como o Darlan falou, é levar para outro lugar, mesmo estando na mesma cama, né? Então, você leva a criança para um outro lugar. E aí eu lembrei, vocês comentando isso de criança com medo de palhaço, por exemplo, isso é muito comum, né? Que a gente historicamente tem que lembrar que o palhaço, essa coisa da maquiagem toda, boca grande, olho grande, era feito por conta das arenas, do distanciamento do circo, aquela coisa toda. Pra conseguir dar ênfase no sorriso, traço, né? no traço, enfim. E aí a gente foi mudando um pouco, e aí o que aconteceu foi que alguns mantiveram essa maquiagem desse jeito, só que trouxe para perto. E aí a criança naturalmente... foi criando alguns traumas, né? Vamos dizer assim. Mas é uma conversa um pouco mais complexa, né? Mas o interessante que eu lembrei é que quantas vezes a gente chega na porta do quarto e aí você pergunta, a gente pode entrar? E a criança fala não. Então, se eu tô aqui como dupla do Darlan de palhaço e o seu filho tá lá hospitalizado e fala que não pode entrar, eu posso olhar para ele e falar... Tá vendo? Quem mandou você não tomar banho? Então, a partir daí eu já tenho uma relação... E eu não entrei no quarto. Mas já suspendeu pra criança. É isso aí. Pô, e você já começou esse lance da aproximação, que você vai criar uma intimidade, né, cara? Aí a criança lá, é isso mesmo, eu não vou deixar você entrar porque você não tomou banho. Então você fica, eu vou. E ela tem medo do palhaço, da figura, mas... A distância gera essa segurança. Então, você pode ir construindo essa relação. Filha da mãe, né? porque você falou isso agora e eu pensei aqui, como é que eu saio dessa? Pô, a criança falou que não quer que eu entre. Tá vendo? Você jogou um problema e falou, resolva, tio, resolva. E aí você responde com sim. É isso. Realmente, não vamos entrar porque esse ser não tomou banho, por exemplo. Pelo amor de Deus. Então entra só você, vou ficar aqui, vou tomar um banho. E aí, você já tem insumo
você já criou uma situação, já ganhou a confiança dessa criança e mesmo, era o que o Castor estava falando, você não precisa entrar para suspender o tempo. Isso aí, Lá isso da aí. porta você já transformou o dia da criança. Transformou. Isso é incrível, cara. Taveira, corta esse pedacinho, coloca no começo, porque é muito, muito, muito top essa suspensão do tempo, cara. Deixa eu fazer uma pergunta pro Castor. Por que você abandonou o movimento? Você viu, né? Você viu? Na verdade, foi uma escolha, né? Eu já tinha uma carreira profissional acontecendo, descobri ali nos meus, acho que 19, uns 20 anos mais ou menos, o mundo do palhaço, essa coisa toda. Eu sempre fui muito, acho que assim, empolgado com essa coisa do impacto social, esse tipo de movimento, né? Como o Darlan falou também, já fazia muita coisa na escola de teatro, já gostava desse tipo de coisa. Quando eu descobri, comecei a estudar, fiz um workshop aqui, curso, comecei a gostar, mas foi sempre com esse olhar do voluntariado. Uhum. Então eu comecei a entender que, poxa, para ser voluntário eu preciso me especializar. E aí foi onde eu fui estudando, mas como minha carreira estava indo bem na área de tecnologia e era o que dava dinheiro, eu sabia que essa área cênica, né, vamos dizer assim, culturalmente, não sei, eu acho que a gente sabe que seria mais difícil. Sem papas na língua. Sem papas na língua. Sem papas na língua. Seria um pouco mais... Ele ia ser pobre, é isso que ele quer dizer. Ele estava com receio pobre. de ser pobre. Eu continuo pobre, mas tenho mais possibilidades de ganhar dinheiro agora. Nossa! É isso. Eu acho que foi isso. Então eu tinha essa possibilidade, né? Não era um caminho único. Não foi diferente, como o Darlan falou, que chegou um momento que ele quis trocar. Em nenhum momento eu quis trocar. Eu flertei, mas eu sempre, como acontecia em paralelo à minha vida profissional, e graças a Deus foi dando tudo certo, eu acabei escolhendo o lado da tecnologia. Como o lado meu lado negro da força. Do dinheiro. O lado da tecnologia. E sempre fui colocando esse trabalho como voluntariado. Acho que acho que foi esse o paralelo que foi acontecendo, né? Não partindo em defesa do Castor, mas eu acho que o mundo é mágico. Eu tava ouvindo essa semana, cara. O que seria do mundo... Cara, o Washington falou isso domingo. O Washington, ele falou isso. Porque o que seria do mundo, por exemplo, se não tivesse um programador que fizesse um aplicativo para eu pegar um carro exatamente no momento que eu preciso ir trabalhar naquele hospital para fazer tal coisa? E se não tivesse... Então, é uma composição. Cara, é muito químico que acontece nesse mundo, mas se todos nós partíssemos para ser de tecnologia, seria muito chato. Ia ser muito chato esse mundo. Se todos quisessem ser palhaço, não ia ter ninguém para dar risada, cara. Exato. Mas também é muito bom ter um consulta salarial, um salarimark. Se não tivesse alguém... Tem que ter gente para desenvolver também, não tem como. Tem que ter, cara, porque senão os caras não ganham dinheiro, né? Ia todo mundo morrer de rir. Esse lance da diversidade, cara, é muito doido, porque as empresas querem muito isso, mas às vezes não sabem nem como começar isso. Tem uma área, talvez, que pensa nisso. Mas olha o quanto você tá me dando de provocações pra gente começar a amadurecer sobre um tema desse. E como é que você faz isso? A arte foi banalizada. Eu acho que o mundo da produção, ele um pouco ridiculariza isso, dizendo, cara, isso é inútil. Mas o ser humano precisa disso, né? É muito incrível, cara. É porque a gente costuma ver a arte feita, pronta, né? Uhum. E a gente esquece que o processo da arte, ele é um processo profissional. Ele exige tempo, ele exige demanda, não é só o dom. Né? O Castor sabe o quanto tempo ele estudou para ser voluntário. Por quê? Porque aquilo é artístico. Só ele sabe. Tem um ditado em francês, eu não sei francês, mas que diz não, isso. fala em francês. Parlez-vous croissant bajou. Quer dizer, esconda o esforço. A gente, como artista, precisa esconder o esforço. Isso foi levado tão a sério, que a gente esquece que tem mecanismos relevantes para qualquer área. Para educação, para política, para saúde. A gente coloca isso só no lugar cultural... E aí a gente elitiza isso também. Elitiza não no sentido de dar só para as elites, mas fica só o artista pelo artista.
Saca? E aí, quando você vai fazer uma apresentação, você só quer fazer no teatro, porque lá tem mais dignidade, porque lá não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que quem vai te ver ou é seu amigo ou é artista. Saca? E aí não abrange. Por isso a escolha da trupe é trabalhar com o terceiro setor. Porque se a gente ficar só no SESI, no SESC, a criança do Jardim Gramacho nunca vai ter acesso ao espetáculo que a gente apresenta lá no SESC. Domingo eu levei minha filha mais nova para assistir o espetáculo dos Detetives do Prédio Azul. É incrível, só que é inacessível. Tá R$ 168 o ingresso. Eu, graças a Deus, consegui pagar meia, né? É incrível. Os caras montaram o prédio. Eu tô aqui fazendo merchan, depois Rede Globo, né? Eles montaram o prédio, então a entrada é a entrada do prédio mesmo. Tem vários cenários, você passa pela... E aí a criança vira um detetive, porque eles seguem uma equipe, porque todos os personagens ficaram presos num quadro por causa de uma bruxa. E aí... No final aparecem os detetives mesmo, apareceu a Sol e o Bento, e eles cantam, fazem um show maravilhoso para as crianças. Pergunta, eu moro no bairro super afastado da área central de Suzano. Essas crianças lá da rua da minha filha, as crianças que moram na mesma rua da minha filha, vão ter acesso a isso? Não vão. Eu sei que a produção custa caro, eu sei. E é por isso que a trupe decidiu que a gente vai levar o mesmo espetáculo. A gente vai facilitar o acesso para todas essas crianças, saca? Só que a galera elitiza. Quando se elitiza, a pessoa só quer o glamour da arte pronta. E eu tô falando isso para você artista também, saca? É preciso democratizar o processo no sentido de acesso, porque isso dá possibilidade para a galera do RH te contratar. Não é menos digno de trabalhar no RH. Eu tô falando isso mais pelo rancor que o artista tem com o capital, né? Não é menos digno você pegar sua poesia e apresentar no momento em que a empresa precisa de poesia. Não é menos digno você distribuir o seu processo criativo para quem precisa de processo criativo. Por que eu não vou dar oficina? Por que eu vou me negar a dar oficina de palhaçaria para uma empresa para uma agência de publicidade? Saca? Por que eu vou me negar a ir lá numa empresa alimentícia a falar do meu processo? Não faz sentido. Saca? Então, eu acho que é uma novidade para as pessoas. Não, talvez porque o mercado tenha alguma rusga com a arte também, mas eu acho que os artistas precisavam começar a se ressignificar também, porque o mundo está diverso. Né? Esquece um pouco... Esquece não, né? Mas não vamos pensar só na arte pronta. Vamos compartilhar processo. Saca? Vamos dividir isso. Porque isso deixa menos pesado. Porque as pessoas vão valorizar mais a gente. Por que as pessoas valorizam tanto um mecânico? Por que a gente valoriza tanto um borracheiro? Saca? Porque eu não tenho a menor capacidade de resolver aquele BO daquele pneu. Eu vou lá, eu vejo o cara resolver. Parece muito simples. Mas eu não tenho a menor capacidade daquilo. Então vamos dividir esses processos. Saca? Eu acho que à medida que a gente compartilha, a gente multiplica. Nossa. E problema tá cheio por aí, né? Problema para resolver. Eu lembro, o Darlan falando isso, eu lembrei de duas professoras minhas lá dos Doutores da Alegria. E é o que o Darlan falou, elas já estão ali, já fizeram série no Netflix, inúmeras peças de teatro em São Paulo. Mas tem um projeto que elas fizeram, acho um pouquinho antes ali da pandemia, que é espetacular. Eu lembrei agora. Chama Palhaços Sem Juízo. Você gosta de teatro, né? Você sempre vai para São Paulo. Só que detalhe, elas fazem isso no Tribunal de Justiça de São Paulo. É Tribunal de Justiça? Onde tem os julgamentos? Então elas ficam na área que é relacionado aos casos com crianças. E nesse momento, pré-julgamento, pós-julgamento, é onde elas fazem as intervenções com as crianças abusadas, problemas de violência doméstica. E elas vão imagina, né? É um outro ambiente de caos, né? Então elas vão fazendo ali as intervenções como palhaço com essas crianças nesse pré e nesse pós-julgamento. É um trabalho que é recente, mas espetacular. Chama Palhaço Sem Juízo. Muito bacana. Genial. Muito bacana mesmo. Genial. A gente está trabalhando agora, eu, Beto e Thiago, trabalhando na linha da educação com o palhaço.
Então o Beto acabou de voltar agora da Europa, ele teve um período lá com um educador social, para a gente conseguir colocar a educação social como formação, como graduação aqui no Brasil. Porque a gente tem muito educador social, mas eles não têm uma formação específica para isso. Ele precisa fazer uma pós ou alguma coisa direcionada a isso. E a gente está trabalhando duas pesquisas. A educação social, a partir do palhaço. Então já saiu um documentário aí do Beto, que é Palhaços, um Novo Futuro, que ele fala dessa experiência que ele teve lá e da experiência que a gente está tendo aqui no Brasil. E a pedagogia do palhaço. A pedagogia do palhaço é esse caminho de ir até a empresa, de ir até a escola, para ensinar o adulto a ser criança, basicamente. Pegar isso tudo que tem de cultura popular, pegar isso tudo que tem de ensinamento místico e mítico do palhaço e da comédia e aplicar isso em oficinas, principalmente em vivências que as pessoas conseguem ser transformadas a partir do caos. Esse trabalho é maravilhoso. Palhaço sem juízo. Legal. Isso é maravilhoso, bicho. Olha que incrível. Olha quantas frentes tem. Palhaço, pelo amor de Deus, vamos ser palhaço, gente. Não é uma indireta pra mim, não. Olha, quem sabe, né? Quem sabe, né? O coelho, roedor. Droga. Cara, e vocês se conhecerem em Guarulhos, mas assim, não lembrar. Você lembrou do Castor? Lembrei. O Castor lembrou de você, mas primeiro. Não, porque ele falou assim, eu já te conheci, não, é que mas lá você eu tava não lembra com da plateia, onde. por isso que eu... Então, não, mas a gente conversou. A gente conversou, mas eu fui assistir o espetáculo dele, então eu era plateia, eu era o fã, né? Que top. E eu não imaginava que ia casar isso, porque eu não contei pra você que eu chamaria esse cara, só ele sabia quem que você viria, cara. Então, mas é que esse Castor, né, quando eu ouvi no podcast, eu não vi, eu ouvi pela plataforma, né, de áudio. Eu não vi você. Aí quando ele chegou e falou assim, eu já te conheci, você não vai lembrar de mim? Eu falei assim, não é possível. Eu vou lembrar você que eu lembro. Eu lembro dos meus fãs. Não Da foi plateia, trocou um olhar com ele. Não, eu lembro que a gente conversou bastante. Conversamos. A gente conversou que nós tínhamos uns amigos em comum, por conta do JV, por conta de um caminho assim. Isso aí. E aí quando você tirou a máscara, eu falei assim, mano, é Guarulhos, certeza. Cara, você sabe que uma das coisas ao final desse episódio, eu queria... Putz, essa conversa não pode acabar aqui. Então eu vou trazer você em outros episódios aqui. Porque, às vezes, a dificuldade que as pessoas têm, e você disse, você é um cara de solução. Eu entendi o que você disse, porque você disse num sentido muito legal, mas ao mesmo tempo eu fico, às vezes, frustrado, porque as pessoas, quando ouvem, no final elas querem dizer assim, tá, bom, mas na prática, me diz aí. Isso é horrível, porque na verdade eu não posso materializar algo que é maior. Entende? Quando a gente apresenta alguém e a gente coloca numa caixinha, e você brincou nesse começo de que caixinha que é essa? Eu sou retorista, eu sou palhaço. Cara, isso não diz quem você é. E eu acho que depois dessa 1 hora e pouco de conversa, tire você uma conclusão a respeito de quem o Darlan é, de quem o Filé é. Né? Então, eu olho hoje para isso e digo assim, cara, o burnout é um mega de um problema. E por que ele acontece? Porque as crianças têm uma sensibilidade gigante que o adulto perde. As crianças, caras, têm um poder de perguntar que o adulto perde. E o Castor sabe, tem uma palestra que eu faço sempre, eu começo usando aquilo da cultura, eu falo assim, cara, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. As pessoas estão doidas por respostas, quando elas deveriam buscar as perguntas. Cara, eu tô olhando para o que você disse agora e eu tô pensando... Sempre quando eu tô convidado aqui, você nota que eu escrevo muita coisa aqui, porque eu tento tirar o nome do episódio dessa confusão toda. E você tá me dando uma mega solução pro burnout. Por quê, cara? Porque talvez o teu momento, você vai chegar numa empresa que o CEO tá lá e ele não é um cara ainda que tá disposto a mudar em certos aspectos. Então é difícil você mudar a organização de baixo para cima. Tanto é que parte do teu trabalho, às vezes, é chegar para a liderança e falar assim, tá, vocês querem que eu dê uma injeção de ânimo ou vocês querem que eu tente transformar esse local? Porque a transformação é diferente da injeção. Uma injeção para dor no joelho passa que é uma beleza, você pisa, mas quando passa o efeito dela, teu joelho volta a doer de novo. Então vamos corrigir o joelho, pô. Não vamos ficar dando injeção. Cara, mas o burnout, ele precisa de pausa. E se tem uma parada que a galera tá sofrendo pra caramba, tua esposa é médica, né? Então, é isso, cara. E a tua proposta, se eu pudesse materializar esse episódio, já que se você ainda é daquele que fala assim, mas a proposta é que esse palhaço aqui mude a tua vida. Mas e aí? Esse cara, para pensar na tua organização, quanta gente não tá sofrendo e o cara não sabe apertar o botão do pause. Então dê um recurso para ele.
dê um recurso. E aí, como é que é o recurso? Tem um monte, cara. É de pega-pega pra sei lá o que, cara. Que pra você pode fazer um octógono, fazer um briga aí. octógono de cotonete. Dá um travesseiro pra cada um. Mas eu acho que é o que você comentou, Emer, da pausa, né? E a pausa ela não pode só acontecer nas datas comemorativas. Ela tem que ser algo frequente, né? E é isso que eu acredito que falta ainda bastante no mundo corporativo. Por que que o papel, a figura do palhaço, ela não pode ir uma vez por semana dentro de uma empresa? Por que, Né? cara? Por que tem que ser só a ginástica laboral? E por que não poderia ser um negócio pra ativar o isso aí, sensorial? porque não é só... É o físico e a mente também, né? Então, fica aí até uma sugestão para as empresas, porque realmente essa pausa, né, da música, a pausa da música. A música ela não acaba, ela continua, ela tem pausas no meio, né? Tem uma cadência, A cadência, exatamente, E aí cara. a minha pergunta é, por que não tem uma exposição de fotografia na empresa? É isso aí. Por quê? Por quê? Por que não tem uma exposição de arte? Por que a gente não financia, de fato, o artista? Para falar assim, cara, vem expor aqui, pega um artesão. Quantos artistas tem aqui na cidade? Ou até da própria empresa, né? Ou até na própria empresa, saca? E aí você estimula as pessoas, faz ela sair daquela caixinha de bater o ponto só. Como é que eu aproveito melhor isso aqui? Aqui no Brasil a gente não tem a siesta, né? Que as pessoas descansam, tiram um tempo de descanso no almoço e é maior. Assim, cara, só vou abrir às 4 horas da tarde, só vou retomar minha atividade às 4 horas da tarde. Né? E como é que a gente aproveita melhor isso? Eu acredito, sem a menor dúvida, que a arte, a criatividade e agora a educação é o que vai transformar esse ambiente corporativo num ambiente produtivo em que as pessoas vão se sentir melhor, assim. Saca? Eu lembro de uma coisa que as pessoas estão tão sedentas por isso, que a gente brincou com o negócio do metaverso, né? Nós lá como uma empresa de tecnologia, estudando muito esse assunto de Web 3.0, metaverso, a gente cria ambiente imersivo, a gente tem esse know-how. Então, para nós já é um assunto meio comum, mas mesmo assim, a gente, como vê esse hype do assunto, a gente criou uma primeira reunião num ambiente de metaverso para 20 colaboradores nossos. Vocês não têm ideia o que era a alegria da galera de estar lá dentro. Criando o avatar dela, conversando, tendo essa sensação, essa experiência. Então, a gente vê que dentro da empresa, ainda mais como o Darlan falou, esse pós-pandemia, as pessoas elas estão com essa necessidade dessas pausas, dessas coisas diferentes, dessa criatividade, de sair desse mesmo, né? Dessa coisa linear, né? Vamos dizer assim. Dessa coisa igual, sequencial. Então, foi uma experiência que a gente fez, né? Também fazendo para os nossos clientes, mas foi muito interessante porque deu essa quebra, o pessoal curtiu, ficaram conversando, falando sobre, e que gera essa coisa, por ser uma novidade cômica, né? Mas também gera essa coisa diferente, né? De quebrar esse ritmo, né? Legal o Castor falar disso. Tem um livro, chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron. E ela fala que é impossível você ser criativo se você não se alimenta de criatividade. E aí não é se alimentar de criatividade não é criar as coisas, é ver coisa. É assistir um filme. E aí ela tem uma proposta no livro, é um livro de 12 passos, parece os Alcoólicos Anônimos. É um livro de 12 passos, de 12 semanas que você tem um encontro com esse livro. E uma das propostas é o encontro com o artista. Você vai tirar de 1 a 2 horas na semana, a gente está falando de 1 a 2 horas na semana, para contemplar alguma coisa que tenha a ver com arte, com criação, com que seja estético, que seja musical, que seja qualquer outra coisa. Para sair de uma rotina que massacra muito a gente. É a resposta aí pro lugar do burnout. Mano, por que a empresa não se compromete? Fala, vamos fazer esse espaço aqui na empresa. Vamos adotar esse livro como estatuto e vamos se propor a fazer isso? Um dos caminhos são as páginas matinais. Todo dia você acorda e faz uma livre escrita. A caneta, no papel, com a coordenação motora, vai liberar a possibilidade de você entender o que você está sentindo. Porque você consegue olhar para aquilo que você está escrevendo. E você pode escrever qualquer coisa.
É quase uma terapia, mas não é bem uma terapia. É só para você conseguir organizar os seus pensamentos. Isso me livrou de uma sobrecarga quando eu comecei a ler o livro. Eu estava no processo final do sigumestre da série que eu estava escrevendo e começou a vir uma demanda muito grande, muito grande, muito grande. Se não fossem as páginas matinais, eu tinha espanado e ia ficar uns 2 dias afastado da produção, porque era uma maluquice, assim. De escrever episódio em cima de episódio. Então, esse lance de colocar a galera dentro do metaverso para eles viverem aquilo, experienciarem aquilo, eles nunca mais vão esquecer. Nunca mais. Mudou a vida da galera, sacou? Essa pausa é muito doida. Quando eu falei do livro lá, o Felicidade dá Lucro, e a ideia um pouquinho dessa filosofia de gestão, cara, quando você dá pro teu colaborador, e essa era uma discussão, você falou assim, 4 horas do teu trabalho semanal você vai usar para um voluntariado. Sabe o que ele tá querendo com isso? É que essa pausa aconteça de forma forçada. Porque quando você sai do teu ambiente, e vai cuidar de crianças com câncer no Boldrini, ou você vai alimentar o bairro mais carente da tua cidade, cara, isso é um espaço de contemplação e ao mesmo tempo serviço que fala assim, puta, mano, o mundo é maior que meu umbigo, né? Tem muita coisa para ser explorada, mais do que eu achava que realmente tinha que ter, né? Isso é muito doido, cara. Eu quero te agradecer muito. Tem uma música do Lenine, cara, que é muito legal, que, puta, sensacional, que é aquela Paciência. Paciência, bicho. Essa é a minha música de vida, bicho. Puta, isso é muito louco, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Tipo, cara, esquece a parada. Ó, a vida não para, mano. Bora. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso. Faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Caramba, mano. Cara, eu quero te agradecer pela pausa que você fez em meio ao caos. Ou se, na verdade, você causou um mega de um caos. Mas eu desejo que você tenha muito sucesso. Você abençoou muito a minha vida com essa conversa do Castor. E eu espero que a gente também tenha proporcionado isso pra você. Pessoal que tá vendo esse cara aqui, na boa, o cara tem recurso pra caramba. Olha, bate um papo com ele. Qual que é teu Instagram? Que a gente vai colocar depois. @filé oficial. Filé com H no final do E. Filé oficial. Filé oficial. Chama. Então tá bom, a gente vai colocar isso na descrição do vídeo no YouTube. Se você tiver no Deezer, no Spotify, enfim, vai lá no YouTube, você vai encontrar também a descrição. Entre em contato com o Filé e eu tenho certeza que, esse cara pode... Vai rolar um bom parmegiana. Do mínimo. Com um molho e um queijinho em cima, filho. Maravilhoso. Obrigado, filho. Cara, brigadão, Valeu. Emerson. Muito obrigado. Obrigado você que tá ouvindo. Castor, que Valeu, prazer mano. reencontrá-lo aqui de surpresa. O prazer é todo meu. Obrigado por esse espaço. Significa muito, de verdade, cara. Eu saio daqui leve, contente com esse papo. Valeu mesmo. É nóis. É Se nóis. você curtiu, senta o dedo aí, compartilha. Até. Tchau. Valeu, queijo.